Olá, eu sou Alexandre Silvério, sócio responsável pela estratégia de renda variável aqui na Quest Investimentos. E estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre o desempenho dos fundos e também sobre o cenário de investimentos nesse primeiro semestre de 2014. O primeiro semestre de 2014, em relação ao cenário global, foi um primeiro semestre melhor do que o esperado inicialmente. Principalmente porque houve um movimento de tranquilidade nos ativos, muito causado pela estabilidade que os juros americanos tiveram ao longo de todo o primeiro semestre. O cenário econômico nos Estados Unidos, principalmente no primeiro trimestre, foi um pouco mais fraco do que o esperado. Isso fez com que o medo, principalmente por parte dos investidores estrangeiros, em relação a uma subida abrupta dos juros norte-americanos de longo prazo, não se concretizasse. Os dados do segundo trimestre vêm sendo na margem melhores, o que deve indicar uma economia em recuperação, e isso é uma boa notícia para o mundo. Agora, é fundamental que os juros americanos, principalmente aqueles de mais longo prazo, permaneçam ancorados ao redor desse nível de 2,50, 2,60, como a gente tem observado, para que esse ambiente favorável aos ativos de risco permaneça ao longo dos próximos meses. O resto do mundo acho que teve um desempenho também favorável, principalmente pelo lado europeu, com crescimento baixo, mas em recuperação, bem como o crescimento chinês, que não decepcionou, ao contrário, manteve uma trajetória de crescimento acima de 7%, menor do que no ano anterior, mas sem haver nenhum tipo de ruptura. O cenário local, o cenário da economia brasileira, foi um cenário um pouco mais difícil. Houve várias revisões ao longo dos últimos meses de crescimento para baixo. Nosso PIB estimado para 2014 já se encontra muito mais perto de 1 do que 1,5, que era imaginado há 1, 2 meses atrás, principalmente em função da queda nos índices de atividade industrial, bem como dos índices de confiança, tanto do consumidor quanto da confiança do empresariado. A boa notícia para a economia brasileira é que a parte de renda, a parte de emprego, continuou bem forte nesse primeiro semestre. Na margem, os dados da economia em relação ao mercado de trabalho vem mostrando uma criação menor de vagas, mas ainda é um cenário de renda preservada. O segundo semestre vai trazer um grande evento para a economia brasileira e para o cenário de investimentos, que é a eleição. Na minha opinião, ainda é muito cedo para se ter uma visibilidade sobre o resultado final, e a nossa estratégia nos fundos da Quest é permanecer com uma carteira conservadora, mirando a atual situação econômica do país. Em relação aos resultados dos nossos fundos, eu gostaria de destacar como o grande destaque do primeiro semestre o fundo Quest Yield. Esse é um produto de renda fixa que teve uma rentabilidade de 134% do CDI no primeiro semestre, com grande sucesso nas estratégias em relação aos títulos públicos. Em relação aos fundos de renda variável, o fundo Small Cap teve uma alta de 3,6%. Importante perceber que o índice Small Cap terminou o primeiro semestre em baixa e o fundo Small Cap superou também o Ibovespa, que teve uma alta em torno de 3,2%. Finalmente, o Quest Top, nosso melhor fundo de ações no primeiro semestre, encerrou os 6 primeiros meses do ano com 4,8% de alta, nosso fundo Long Biased. E eu gostaria também de salientar o bom desempenho dos nossos fundos da estratégia Long Short no segundo trimestre do ano, com uma rentabilidade bastante acima da meta dos dois produtos, tanto o Equity Hedge quanto do Total Return. Gostaria de mais uma vez agradecer a todos e espero revê-los em breve em mais um vídeo da Quest. Muito obrigado.